Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que você não pare no meio do caminho. Tenha fé, tenha bom ânimo, olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. O Deus que criou os céus e a terra não dará conta da sua vida, não dará conta de te guiar, de te proteger, de te guardar, de te suprir. O Deus que deixou a oração modelo para que clamássemos a Ele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Deus que envia anjos para nos guardar, o Deus que nos protege e trabalha em favor de nossas necessidades até enquanto dormimos, o Deus que adestra as nossas mãos para a batalha, o Deus que gera em nós fruto do Espírito Santo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Deus que nos sonda por dentro e por fora, quer deitado, quer andando, no mais alto céu, no mais profundo vale, trabalhando, descansando, antes mesmo de falarmos. Em todo tempo Ele é Deus, de fato, o nosso Senhor, que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece. Certa vez eu ouvi o pastor falando numa rádio algo que me deixou ainda mais crente nesse Deus maravilhoso. Porque ele disse o seguinte: enquanto você duvida, Deus está fazendo milagre na vida daquele que crê. E realmente o Senhor tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu posso falar que eu sou uma nova criatura em Cristo. Já faz mais ou menos uns 23 anos que eu decidi andar com o Senhor, entregar o controle da minha vida nas mãos dele. E a minha vida de lá para cá tem sido uma constante mudança. E mudança para melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mudança no andar, mudança no falar, no tratar as pessoas. Convívio com meus pais, meus irmãos. Até mesmo convívio com aqueles que não se agradam muito de mim, porque nem Jesus agradou a todos. Eu só sei de uma coisa. Jesus pagou um preço muito alto por mim, para me salvar, me libertar, assim como por você, para nós pararmos no meio do caminho, para ficarmos dando ouvidos a pessoas que não dão a mínima para nós, pessoas que não podem salvar o nosso fôlego de vida e nem nos garantir um espaço numa eternidade de paz e gozo. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a valorizar o sacrifício de Cristo e a realmente colocar o controle nas mãos daquele que dá conta de nossas vidas. Porque se nós não entregarmos o controle nas mãos do Senhor, seremos como um trem descarrilhado, um carro desgovernado, que vai direto ao precipício. E de lá não haverá mais nenhum sinal vital nos seus pulsos, no seu peito. Eleve os seus olhos para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Jesus pagou um preço muito alto para você ficar dando vozes, ouvidos à multidão. Que você olhe para Ele, foque nele, confie nele. Independente da situação que você estiver passando, confie em Deus, creia em Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. E com certeza Ele vai te orientar. E não vai ser Ele que vai te dar um mapa para te levar para o abismo, não. Pelo contrário. Ele vai abrir os seus olhos espirituais e desfazer as ciladas e te fortalecer dia após dia. Eu imagino que pelo menos uma vez na vida já passou na sua mente o desejo de desistir, de largar tudo, de acabar com tudo, de deixar de existir, de sumir. Pelo menos uma vez na vida, talvez você teve de fato um motivo que te fizesse desanimar, uma razão para se desesperar. Mas eu quero te dar um exemplo de um homem que passou por muitas lutas, mas ele continuou crendo. E Deus o honrou até o fim, mesmo em meio à dor. E esse homem nos deixou uma lição extraordinária, que foi o apóstolo Paulo. A sua segunda carta escrita ao povo de Corinto, no capítulo 12, a partir do versículo 23. Ele declara aos irmãos de Corinto que ele tinha trabalhado muito, tinha sido encarcerado muitas vezes, açoitado mais severamente do que todos os outros e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebido dos judeus 39 açoites. Imagina, por 5 vezes diferentes, em cada uma delas 39 açoites. Esse homem foi açoitado 195 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado,
3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Isso sempre existiu. A questão é a quem eu vou dar ouvidos. Onde estarão os meus olhos? Porque os meus olhos estão naquele que é perfeito e jamais falha. Jesus não chamou Judas à toa, não. O problema é quando tiramos os olhos dele e colocamos naquele que é falso conosco. Trabalhei duramente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. E além disso, enfrento todos os dias uma pressão interna, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quantas vezes Paulo, atrás das grades, estava pregando o evangelho, escrevendo cartas, orientando aos irmãos que estavam livres, para que se alegrassem no Senhor. E aqui eu termino essa minha palavra nessa mensagem com a carta que ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. A sua segunda carta, no capítulo 1, o conselho desse homem que passou tanta luta por servir a Deus, por amar a Cristo e fazer o bem em nome de Cristo. O conselho a Timóteo foi: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para me guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Ele sabia em quem ele cria, o Deus que ele servia, em quem ele confiava. Esse mesmo Deus que o fortaleceu, que o sustentou e o supriu mesmo nos piores momentos de sua vida. E ele pôde dizer com toda a fé que ainda lhe restava e que nunca lhe faltou desde que ele se entregou totalmente a Cristo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa é a glória de todo guerreiro e guerreira do Senhor. É combater o bom combate. É ir até o fim e de fato dizer: eu fiz tudo o que eu pude, eu encerrei a minha carreira. E acima de tudo, guardei a fé, porque o alvo é Cristo. Continue marchando, orando, sabe por quê? Chorar é aqui mesmo. Passar lutas e aflições é aqui. Jesus disse que teríamos, mas o lugar que Ele preparou para nós é perfeito. E lá não haverá dor, angústia, tristeza, pranto, choro. Vale a pena passar o que for preciso para ser fiel a Deus, porque Deus é fiel. Não é isso que a gente vê em tudo enquanto é parte? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Pois bem, Ele também quer que nós sejamos fiéis a Ele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que o Senhor escreve a uma das suas igrejas da Ásia no livro de Apocalipse. Não adianta ser fiel pela metade. Ser muito fiel no início, seja fiel até o fim, porque Deus nunca nos decepcionou. E certamente, até o fim, Ele nos fortalecerá. E naquele grande dia, nos coroará com a coroa da vida. Amém?